Ucrânia e Rússia deram continuidade à troca de prisioneiros acordada em Istambul no início de junho. Combatentes do Exército, da Guarda Nacional e da Guarda de Fronteira retornaram ontem à Ucrânia, afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A maioria estava em cativeiro russo desde 2022 e ele não forneceu detalhes sobre o número de prisioneiros que retornaram. Ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa em Moscou confirmou a troca de prisioneiros de guerra russos, também sem fornecer números. Essa troca ocorreu novamente na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou aos chefes de Estado e de governo da União Europeia para que se comprometam com a adesão do seu país à União Europeia. Ele diz que é necessário agora uma mensagem política clara de que a Ucrânia está firmemente no caminho europeu e que a Europa cumpre as suas promessas. Zelensky reiterou seu apelo por uma repressão severa das receitas petrolíferas russas, argumentando que um limite de $30 para o preço do petróleo é necessário para uma paz genuína e duradoura. Anteriormente, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán declarou que a União Europeia não adotaria uma posição comum sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia devido à oposição do seu país. A Rússia não reconhecerá as decisões do Tribunal Especial planejado para a ofensiva militar contra a Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que o trabalho e as decisões deste órgão não terão significado para a Rússia e que a adesão de qualquer Estado será considerado como um ato hostil. Na quarta-feira passada, Zelensky assinou um acordo no Conselho da Europa que estabelece um tribunal especial para a ofensiva russa contra o seu país. O tribunal tem como objetivo punir o crime de agressão contra a Ucrânia e responsabilizar os responsáveis políticos e militares da Rússia. Na cúpula da União Europeia em Bruxelas, surgiram claras divergências na política para a Ucrânia. O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico manifestou-se contra o planejado 18º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. O seu país não conseguiu chegar a um acordo até que as preocupações da Eslováquia com o fornecimento de gás após 2027 fossem resolvidas. A Eslováquia ainda importa gás da Rússia. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, por sua vez, voltou a se manifestar contra a adesão da Ucrânia à União Europeia. Já na linha de frente, o chefe do exército ucraniano ordenou uma expansão mais rápida das linhas de defesa na região nordeste de Sumy. Ele disse que o trabalho está em andamento, mas precisa ser acelerado, dadas as exigências da guerra moderna. Ele ainda afirmou que corredores antidrones, muitas vezes compostos por barreiras físicas como redes, são necessárias para proteger as tropas ucranianas e as rotas logísticas. A velocidade com que esse trabalho é realizado pode ser significativamente aumentada porque Sumy fica na fronteira com a região russa de Kursk. De acordo com informações da Coreia do Sul, a Coreia do Norte poderá em breve enviar tropas adicionais à Rússia para apoiar uma nova ofensiva na guerra contra a Ucrânia. As tropas adicionais poderão ser enviadas à Rússia já em julho ou agosto, disseram alguns legisladores sul-coreanos após uma audiência de inteligência fechada no parlamento. A agência de inteligência sul-coreana acredita que a Rússia pode estar se preparando para uma nova ofensiva nesses 2 meses. A agência de inteligência baseou a sua avaliação em um novo envio de tropas pela Coreia do Norte e na recente visita de um alto funcionário de segurança russo do Kremlin. O fornecimento de munição de artilharia e mísseis à Rússia também continua. Em troca, a Coreia do Norte provavelmente receberá consultoria técnica sobre lançamentos de satélites e sistema de orientação de mísseis. De Hannover, Alemanha, Cassandra Speltri para o Jornal da Cultura.
Entre o pragmatismo que sufoca e o oportunismo que avança, o Brasil vive o impasse de um governo acuado e um Congresso em marcha acelerada rumo ao abismo institucional. Eu queria dizer o seguinte: durante muito tempo, a ideia de uma frente ampla foi um abrigo necessário. Eu mesmo fui um dos que lutou por isso. Era preciso conter a tempestade conservadora que se formava no horizonte, que ameaçava transformar a democracia em ruína e o debate político em trincheira. Foi um pacto urgente, defensivo, que mirava a sobrevivência antes de qualquer sonho e, como tal, cumpriu o seu papel. Afastou o fascismo imediato, capitaneado pelo Bolsonaro, mas parou por aí. Hoje, essa mesma frente serve como amarra. Em nome da governabilidade, o governo Lula renuncia à própria alma, tolhe suas palavras, modera sua retórica, evita confrontos. A redistribuição de renda vira estatística. A justiça social se esconde em notas técnicas. Não por falta de vontade, eu tenho certeza. Não é falta de vontade do Lula, mas por cálculo. A frente, aquela frente, frentona, virou freio e Lula, refém. A política, que já foi palco de embates de ideias, virou ringue de chantagens. A decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de pautar o PDL do IOF, sem sequer avisar o governo, não é apenas um desrespeito, é um ensaio de um golpe parlamentar. Ouçam, claro, golpe parlamentar, não mais simbólico, mas com dentes. Deixamos de jogar xadrez para entrar num cabo de guerra em que o Congresso já não disfarça seu intento: estrangular o orçamento, sabotar o governo, pavimentar o ano que vem, 2026. A ousadia cresce, como se cada vitória parlamentar abrisse espaço para uma derrota institucional. O que vem a seguir? Reformas constitucionais disfarçadas, mas com o veneno de perpetuar a disfuncionalidade do sistema. O Centrão descobriu que pode tudo e que, se for esperto o suficiente, pode até reescrever as regras do jogo sem levantar suspeitas. Há, sim, muitas críticas a se fazer ao governo. Mas Lula ainda, ouçam, Lula ainda é o último bastião de uma política que enxerga o Brasil como um projeto coletivo, não como um balcão de negócios. Enquanto se reconstroem políticas públicas com cuidado quase cirúrgico, o entorno se move com a brutalidade de quem quer tomar à força aquilo que não consegue vencer nos votos. A pergunta que fica é dolorosa. Vale mesmo destruir um país por um pedaço da Petrobras? Por um cargo? Por um contrato? Para alguns parece que sim, porque perderam o sentido de nação. Agem como se o Brasil fosse só um CNPJ e não um povo. Quero falar do PT. O PT, por sua vez, também cedeu. Quando aceita jabutis como as termoelétricas que eu falei aqui, ou entrega a coordenação política ao ministro das Minas e Energias, mais aliado ao pragmatismo e ao progressismo. Joga no campo do adversário, achando que pode vencê-lo na astúcia, mas perde-se o fio condutor. Troca-se a visão de um país por um varejo de obras, como se entrega substituísse sonho.
O risco agora é claro. Se, apesar de tudo, Lula seguir competitivo, o Congresso, com nomes como Hugo Mota, Alcolumbre à frente, não hesitará em puxar o tapete de vez. A radicalização do Centrão se soma à politização das polícias militares, ao ativismo de grupos econômicos com tentáculos internacionais e à nova geopolítica digital, onde big techs americanas operam como atores políticos de fato. Não estamos mais em tempos normais. A democracia se equilibra entre cálculos e covardias. Quanto isso, a nova indústria Brasil, NIB, até produz boas notícias. Mas quem nota? Está confinada a um ministério sem narrativa, sem pulsação presidencial. Falta ao país um novo plano de metas, não técnico, mas simbólico. Um norte que consiga aglutinar, consiga romper bolhas, que consiga recuperar algum sentido de pertencimento coletivo. Algo que diga à população: há um futuro possível e ele é nosso, mas o tempo é curto. A marcha da insensatez não espera, ou os setores racionais da política despertam para a gravidade do momento, ou o Brasil será entregue à voracidade de quem nunca o amou, apenas quis lucrar com ele. Estou desarmando a tendinha.